Livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27, 16. Todos encontraram? Diz amém. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhe: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: Qual desses dois vós quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhe: Então o que eu farei com Jesus, que se chama Cristo? E eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhe perguntou: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Amém? Pode se assentar. Hoje é um culto de Santa Ceia. E como eu sempre falo para vocês, não só no culto de Santa Ceia, mas em especial hoje, sempre que a gente vai celebrar, eu leio a história de Jesus, da sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E hoje, lendo a passagem em Mateus, do texto de Mateus, me deparei com esse encontro de Jesus com este homem chamado Barrabás. Entre toda a história de Jesus, eu sei que é muito lindo a gente ouvir a respeito, porque a gente conhece o final da história, o que aconteceu com ele e como ele venceu tudo aquilo que ele passou na terra. Toda a sua humilhação, toda a sua dor, toda a angústia da sua alma, toda a sua dor física. E é uma história que a gente já nasce meio que sabendo ela. Sempre alguém vai nos contar em algum lugar, sempre digo que você vai ver uma cruz estampada em algum lugar, como na camiseta hoje do Povo da Cruz, ou você vai em algum departamento, ou em alguma igreja, em alguns Jesus está lá representado, outros como a nossa, só está a cruz, porque cremos que a cruz está vazia, Jesus não está mais na cruz. E cada vez que eu leio algum trecho em si, me chama a atenção. E hoje, em especial, esse encontro entre Jesus e este homem chamado Barrabás. A Bíblia diz que Jesus já tinha sido traído por Judas, que Jesus então já estava passando pelo processo ilegal de estar sendo julgado por aquilo que estava sendo acusado era por ele se intitular Rei dos Judeus, segundo a palavra de Deus. Então, esses principais dos sacerdotes, aquele que nós podemos dizer conhecedores da lei, preocupado com a sua popularidade, com aquilo que ele podia se tornar naquela época, eles então decidem instigar algo que levasse Jesus Cristo à cruz, à crucificação. E um desses momentos, Jesus tem um encontro com esse governador chamado Pilatos. Pilatos, então, ele não vê em Jesus uma razão específica para que ele fosse condenado à cruz. Porque a cruz era lugar de maldição, a cruz era lugar de vergonha. Alguém, para ser colocado na cruz, ele precisava ter feito algo muito, extremamente grave, indigno de perdão, indigno de misericórdia. A cruz era sinal de vergonha não só para quem estava sendo crucificado, mas para a família daquela pessoa que estava sendo crucificado, para os amigos daquela pessoa que estava sendo crucificado. E a Bíblia diz então que Jesus,
tem um encontro com esse homem, com esse governador chamado Pilatos. E naquela época havia uma lei, uma situação onde este governador ele podia decidir nesta hora, de alguma forma, em prol daquele povo, soltar alguém, né? Dava a benevolência dele voltar à sociedade e ele ter uma vida transformada, uma vida diferente. E Pilatos então começa a perguntar para aquele povo, escolhe o pior que tinha na prisão, que era Barrabás. E os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João falam a respeito de Barrabás e cada um fala de uma maneira. Era homicida, era cruel, era mau, não tinha nenhum valor para a sociedade. E Pilatos então achou uma maneira naquele momento, acreditando que a multidão, por saber quem era Barrabás, iria absolver Jesus. E ele então começa a perguntar, e segundo a teologia, diz que ele foi muito insistente na pergunta. Perguntou por várias vezes para a multidão: a quem você quer que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E aí a multidão diz: solta Barrabás, porque ele já tinha sido persuadido pelos sacerdotes. Já tinha, durante os intervalos entre Jesus vai para um lado e volta para o outro. Então eles já tinham feito as reuniões com a multidão e dito: olha, Barrabás ainda tem chance, mas esse Jesus é uma ameaça. Então quando for perguntado para vocês, digam: Jesus seja crucificado, Barrabás seja solto. E a Bíblia diz então que a mulher de Pilatos, ela tem um sonho, e à noite incomodada, ela manda um recado para ele: olha, não entre na questão desse justo. E Barrabás então ali do lado de Jesus, e o homem então começa diante da multidão e do tribunal perguntar para ele: qual deles você quer que eu solte? E Barrabás, diante de Pilatos, diante da multidão e diante de Jesus, estava aqui meio que nos representando. Porque Barrabás, se você for ler a história dele, ele não era digno de perdão. E ele também não era digno de misericórdia. E nós, representado ali naquele momento, se a multidão, nós trocássemos de lugar com Barrabás, e Pilatos começasse a falar ao nosso respeito para a multidão, e começasse a falar a respeito de Jesus para a multidão, quem seria escolhido? Eu? Você? Ou Jesus? Mas aí eu lendo essa história, novamente, não sei por quantas vezes, nenhum momento Jesus diz alguma coisa para a multidão. Mas também não diz que Barrabás disse alguma coisa para a multidão. Até então quem falava era Pilatos e a multidão. E Pilatos estava na condição de juiz. Ele ia determinar o fim ou de Barrabás ou de Jesus. Esse era o papel dele aqui na terra. Determinar o que seria o fim daqueles dois homens. E ele insiste tanto, até que ele vê que não tem mais jeito. Então ele pega e lava as suas mãos e diz: olha, eu estou livre do sangue deste homem, porque é vocês que estão determinando o que vai acontecer com ele. E aí você começa a ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, e começa a ver eles falando desse Jesus e mencionando muitas vezes este momento da vida de Jesus. E nós começamos a entender quando a Bíblia fala assim: olha, que este mundo foi entregue ao Deus desse século, e o Deus desse século se chama Satanás, se chama demônio, e ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. E a gente começa a entender que muitas vezes nós ouvimos frases como: a voz do povo é a voz de Deus. Não é.
Não é a voz do povo, é a voz de Deus. E a gente muitas vezes começa a ouvir ao nosso respeito aquilo que o mundo começa a dizer. Quem somos nós? O que devemos nós fazer? E às vezes nós damos atenção àquilo que o mundo está dizendo ao nosso respeito. E às vezes, a verdade é que o mundo quer nos crucificar. Mas não para nós ganharmos algo, mas para nos perdermos nesta terra, daquilo que realmente fomos colocados para sermos. E muitas vezes nós temos que prestar atenção se nós estamos a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes o inimigo fala: quem você quer? Você quer Cristo ao seu lado ou você quer Barrabás? Você quer seguir como Jesus seguiu ou você quer seguir como Barrabás? Por quê, meu querido? Porque Jesus durante todo aquele tempo tinha passado sobre a terra e a multidão tinha ouvido ele dizer: perdoa aquele que te maltratou. Ama os seus inimigos. Se você se casar, permaneça com a sua esposa e com o seu marido. Ame os seus filhos, guie-os na verdade. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E às vezes esta palavra nos confronta, estas mensagens nos confrontam. Mas e Barrabás? Ande segundo o seu coração. Faça aquilo que você quer. Para que você vai ouvir a voz de Deus se você pode tomar as suas próprias decisões? E às vezes na nossa caminhada cristã, nós ouvimos mais o que o mundo diz ao nosso respeito do que realmente o que Deus determinou para aquilo que nós devemos ser. E a Bíblia diz então que a multidão começa a clamar: crucificam, põe ele na maldição. E talvez muitos que estavam ali, né, Jéssica, tinha sido curado por esse mesmo Jesus, tinha sido liberto por Jesus, tinha ouvido a palavra dele dizendo: você tem vida e vida com abundância, você tem vida eterna, tem um Deus que te ama no céu e está preparando um lugar para você. Mas Jesus continuou o quê? Calado, em silêncio. E aí, irmãos, quando Pilatos já não tinha mais o que fazer e começou um tumulto muito grande, que ele lava as mãos e diz que ele era inocente do sangue daquele justo. Ele então olha para Barrabás e para os seus soldados e diz assim: pode tirar as amarras dele. Pode soltá-lo. Manda para a multidão, porque é isso que ela quer. É isso que ele deseja. Agora, quanto a este homem, pode açoitá-lo. Pode bater nele. Pode feri-lo. Pode cuspir nele. Pode rasgar as suas vestes. Pode colocar uma coroa de espinhos sobre ele. Se bateu, bate de novo. Se feriu, fere ele de novo. Quem o amava e disse que não negava, vai negar daqui a pouco. Quem andou com ele, foi chamado para ele: vem, eu quero que você seja meu discípulo. Daqui a pouco vai fugir, vai correr. Este homem, daqui a pouco ele vai estar pendurado lá naquela cruz. E ele vai verter tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, até que ele vai começar a sentir dores no seu corpo. O seu coração vai se comprimir de tal forma que ele vai olhar para o céu e vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E a sua alma vai começar a se angustiar. Mas Pilatos não sabia, mas ele estava sendo instrumento para a minha e a sua salvação aqui nesta noite. É por isso que ele teve que ser crucificado. Para que quando você se sentisse oprimido, angustiado,
sem esperança, abandonado, traído, esquecido, Jesus ia se levantar do seu trono e ia dizer: eu venci todas estas coisas, eu passei por tudo isso, para que você estivesse aqui nesta noite. Sabe qual a diferença, irmãos, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? É que a mensagem da cruz não é uma história paralela. A mensagem da cruz, quando você olha para a cruz, como eles estão ali com a camiseta, e você vê a cruz vazia, você sabe por que ela está vazia. No seu entendimento, no seu coração, na sua mente cristã, você começa a deixar as coisas deste mundo, a parar de ouvir a multidão e a olhar para Jesus e a dizer: vale a pena passar por tudo isso, que é um lugar preparado para mim. Vale a pena chegar na tua casa com a chuva que caiu, nada impediu de eu vir à tua presença para participar do teu corpo e do teu sangue, porque é momento de eu celebrar aquilo que a cruz está me mostrando. Ela está vazia. Ela está vazia. Pilatos não entendia. Ele queria arrumar um meio de livrar Jesus. E Jesus está arrumando um meio de nos livrar. Enquanto Pilatos estava tentando livrar Jesus, Jesus estava dizendo: pode ficar tranquilo. Você só é o instrumento do meu amor pelo Roberto. Você é o instrumento do meu amor pela Cláudia. Você é o instrumento do meu amor pelo Felipe. Você é o instrumento do meu valor pelo meu amor pelo Gabriel. Pode ficar tranquilos, porque tudo que está acontecendo aqui. E Jesus certamente olhou para Barrabás e disse: é por você também que eu vou morrer. Não é só pelo que eles virão, mas é por você que está aqui nesta noite que Jesus morreu. E a Bíblia fala, irmãos, que quando eles começam então a zombar de Jesus, a rir, a rasgar as suas vestes. E a gente ouve essa história, né, Gabriel? Por tantos e tantos e tantos e tanto tempo. E aí quando alguém, num dia que você aceitou Jesus, você se lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Aonde você estava? O que você estava fazendo? Quando alguém ofereceu e disse assim: Jesus está aqui nesta noite e você quer levar ele para a sua casa? Você quer que ele more lá? E você o aceitou como seu único e suficiente Salvador? Ou aquele dia que você se afastou da presença do Senhor, mas tinha um momento da sua história que você disse: para onde eu vou correr? Para onde eu vou ir? Que lugar eu vou? O que é que te trouxe à presença de Jesus? Quando você decidiu voltar para Ele? Como é que estava a sua história? Como é que estava a sua vida? Por que que você decidiu se voltar para Ele? O que que atraiu Ele no seu coração para que você entregasse a sua vida para Ele completamente? Aquela multidão olhando para Ele, naquele momento parecia que nada o atraía. Eu não sei o que trouxe você até Jesus. Foi uma vida difícil? Foi uma cura que você precisava? Foi uma família desestruturada? Ou se você procurou paz, né? Porque às vezes a gente procura paz em tantas coisas e a gente não encontra. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor de toda a paz, que não negou o seu amor naquele momento, porque Ele poderia dizer: Júlio, basta tudo isso, não vou ter que passar por aquela cruz. Mas quando Ele olhou para mim, Ele disse: eu preciso ir, é necessário eu passar por ela, para que a Sara seja salva, para que ela tenha um lugar para morar, para que ela encontre paz no mundo onde está completamente atribulado. Mas eu deixo a minha paz para ela. Eu vou para o Pai, mas eu deixo a minha paz. E essa paz, irmãos, você não vai encontrar com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, na realização do seu trabalho, dos seus negócios,
na prosperidade da sua vida. Essa paz que às vezes ela é tomada de você, você só vai encontrar na presença de Jesus. A esposa de Barrabás disse assim: não entre nessa questão. A minha paz foi tirada por causa desse justo. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: não temos para onde ir. O lugar que nós vamos encontrar paz é na presença deste homem. É só diante dele que vai ter paz em nós. É só na presença dele que vai ter paz no nosso coração. Não tem outro lugar que nós vamos encontrar. E muitas vezes a paz de você e a minha paz é tirada. E às vezes é algo que vai na nossa alma, que o médico não consegue resolver, que o amigo mais próximo não consegue resolver. Mas quando você vai na palavra de Deus, Ele diz: neste mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu já o venci. Neste mundo, ele pode tentar tirar a sua paz, mas eu deixo a minha paz. A minha paz eu não te empresto, eu não dou por um momento. A minha paz eu te dou por completo. Quantas coisas neste mundo nos afligem, irmãos. Quantas coisas. E Pilatos estava tentando ali de alguma maneira resolver aquele problema à sua maneira. E Jesus talvez olhando para ele com aquele olhar de amor, de tranquilidade, olhando para a multidão, olhando para o desespero dos discípulos. E Jesus olhando para mim aqui 8:30 da noite, dizendo assim: a minha paz eu estou te dando. O que Pilatos está fazendo é para te trazer vida. Barrabás ia morrer um dia, mas não tinha poder de ressuscitar. Aquele homem morreu, mas ao terceiro dia o céu se abriu, a pedra foi removida e ele se colocou de pé novamente. A morte não o deteve e jamais vai o deter. A Bíblia diz que no mesmo momento da sua crucificação, eu não sei onde Barrabás estava nessa hora, mas eu imagino que quando o céu escureceu, a terra começou a tremer, e Jesus começa a expirar naquela cruz e dizer para Deus: Pai, eu entrego meu espírito, está feito, está consumado. A Andressa está salva, o irmão João está salvo, o Bruno já salvo, a Paloma está salva, a Juliana está salva, o consumado dele está dizendo: o Thales está salvo, e está consumado. Certamente Barrabás parou, olhou: cadê o sol? Porque a terra está tremendo. O sacerdote entra no templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e Deus olha do céu para a terra e disse: encontrei o justo, alguém santo, imutável, poderoso, soberano, que está agora morrendo, mas há algo de especial. Lá em Gênesis, quando ele me fez, quando ele te fez a sua imagem e semelhança, quando Jesus fecha os olhos, o céu se abre e você olha para Deus e é atraído por ele. A mensagem da cruz começa a te atrair, de tal forma que você olha para Deus e diz assim: não dá para viver sem Jesus. Ainda que as lutas venham, as tribulações, as adversidades, os problemas, as enfermidades, parece que a morte está rondando a minha casa, a minha família, os meus. Você olha para a cruz e diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde estão os agrilhões? Ele venceu a morte. Não há nada, irmãos, que possa te tomar das mãos de Deus. Quantas vezes o inferno quis te tirar de Deus?
Quantas vezes Satanás colocou situações na tua presença que você podia dizer assim: eu vou trocar. Eu quero Barrabás. Deixa Jesus para lá. Quantas vezes nós estávamos ali como Pilatos, Jesus de um lado, Barrabás do outro. Quantas vezes nós estamos numa decisão a ser tomada entre Jesus e Satanás. E o diabo, ele dá coisas para nós que parecem tão bonitas, tão atrativas, tão comestíveis, tão agradáveis aos nossos olhos. E ele oferece para nós. E Jesus do lado dizendo assim: não toca, não pega, não vai, não olha, não chegue perto, não deixe isso atrair. E a gente está na condição, e o Espírito Santo olhando para nós e dizendo: Cristo ou Barrabás? E a gente olha e até dá um passo do lado de Barrabás. E Jesus continua em silêncio do nosso lado. E aquilo pulsando dentro do nosso coração e dizendo: Jesus ou Barrabás? Andar com Ele ou segundo a minha vontade e o meu coração? Porque o mundo, ele tem uma frase que aparentemente é bonita: siga o seu coração e tudo vai bem. E a Bíblia diz: cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso, ele é mentiroso. E às vezes a gente dá um passo para Jesus e dá 2 em direção a Barrabás. E a coisa não vai muito bem, nós dá 2 para Jesus de novo. E Jesus continua ali, parado, do nosso lado, esperando nós tomarmos a decisão. E o mais interessante é que Jesus jamais, em nenhuma circunstância, mesmo que você tenha dado 2 passos para Barrabás, ele não vai virar as costas para você. Muito pelo contrário, ele vai estar ali parado e vai estender a sua mão e vai dizer: volta, a mão foi furada, o amor continua o mesmo, a salvação é a mesma, o resgate é o mesmo. Mas qual decisão? E o salmista diz assim: que eu vou dar para o Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Nesta noite, o que é que você pode dar para o Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito? Se eu perguntar um por um e dizer assim: levante-se e diga uma coisa que Jesus fez por você. E aí você vai falar assim: pastora, deixa eu puxar da memória alguma coisa assim que seja impactante. Mas aí se eu perguntar para você assim: agora eu quero que você levante e diga uma coisa que Satanás tenha feito para você. E aí a gente tem medo de falar o nome dele. Ah não, pastora. Por que falar de Satanás, do inimigo? Ele é perverso, ele é mau. Ele veio para me matar, para me roubar, para me destruir. Por que eu falaria dele? Por que eu mencionaria o nome dele? E por que você está falando com ele, dele? Eu quero dizer para você que eu li esse texto hoje e meu esboço está aqui dentro que eu não sei nem aonde. Porque exatamente não era isso que eu tinha escrito, nem estudado. Então eu decidi que eu não ia procurar o esboço. E eu ia dizer para você aquilo que o Espírito Santo dissesse, aquilo que ele falasse, aquilo que ele quisesse me usar, aquilo que eu precisava ouvir, aquilo que você precisasse ouvir. E eu quero dizer para você nesta noite que Satanás está aqui ao nosso derredor nesta noite. Credo, pastora, coisa esquisita. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. E eu quero dizer para você nesta noite que ele está tentando te tragar, me tirar das mãos de Deus.
Porque essa é a função dele. Ele passa 24 horas fazendo isso. E eu quero dizer para você também que nesta semana, o inimigo tentou contra você. E ele quis que você desistisse. E que você parasse. E que você se perguntasse: o que é que eu estou fazendo na casa de Deus? Por que é que eu estou indo lá? Por que é que eu preciso de Deus se esta situação está acontecendo na minha vida? E isso parece que não sai de mim, parece que aonde eu vou, por onde eu ando, está atrás de mim. E o Satanás te sitiou 24 horas, tentando contra a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, que não se engana, não mente, sabe todas as coisas em todos os lugares. E ele está ali como Barrabás, tentando muitas vezes te confundir, te enganar, mentir, te trazendo coisas que você acha que você vai ser muito bom, mas que ele está tentando te tirar aos poucos da presença de Deus e você não está vendo. Eu quero dizer para você que Jesus te trouxe aqui nesta noite e Ele te convida a cear, a mudar a sua vida em 360 graus, de maneira a ter uma comunhão mais estreita com Ele. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está voltando, que a hora da graça vai fechar a porta e os céus vai se abrir para quem Ele tem chamado. É a hora da sua decisão. Aquela multidão tinha uma decisão a ser tomada. E ela decidiu crucificar Jesus e abrir a porta para o mundo. Nesta noite não crucifique Jesus e abrace o mundo, mas crucifique o mundo e abrace Jesus aqui nesta noite. Aquilo que o meu filho disse aqui hoje não estava planejado. Nós não combinamos em casa. Foi algo que o Espírito Santo falou com ele. E ele veio dizer aqui para você. E eu quero dizer para você que Jesus te trouxe aqui para dizer: não desista de mim. Eu te amo incondicionalmente como ninguém te amou. Eu quero você perto de mim como ninguém jamais quis. É a hora da sua decisão. De que lado você está? Do lado de Jesus ou do lado do mundo? A quem você quer servir? Olha, Jesus nesta noite está aqui, neste lugar, para dizer a importância que você tem para Ele. Para dizer o quanto você é especial para Ele. Para dizer para você que no ventre da sua mãe, você era alguém gerando vida e vida para sempre. Qual é a sua decisão? Aleluia. Jesus está dizendo aqui para você. Esta semana que passou, a semana passada, eu estava com muita dor de corpo. E o meu marido veio orar por mim. Ele começou a orar e a orar e a orar. De repente ele parou e olhou para mim e disse assim: ah, se eu pudesse, eu trocaria com você para sentir a sua dor, para você não sentir mais. E quando ele me disse aquilo, eu disse: Jesus fez isso por mim, Ele já fez. Ele já trocou a minha dor e foi lá e sentiu a dor por mim. Ele já fez.
Agora, se o meu marido, que a Bíblia diz que agora somos uma só carne, me ama a ponto de querer trocar, querer sentir a minha dor para que eu não sinta. Você já fez isso pelo seu filho? Ah, se eu pudesse tirar a dor do meu filho. Ah, se eu pudesse trocar de lugar pelo meu filho quando ele está sofrendo, quando ele está passando por uma situação difícil, não é, mãe? Não é, pai? Quando seu filho ou a sua filha, ou seu pai ou a sua mãe fala assim, oh, mas eu estou com tanta dor, hoje eu não estou bem, e você quer ir lá e fala assim, não, eu vou dar um remédio, ou eu quero tirar essa dor, essa agonia, esse sofrimento de você. Você já teve essa experiência de querer fazer isso por alguém que você ama? Eu não sei porque que o Espírito Santo está dizendo isso para mim aqui nesta noite, mas eu já tive. De ver o meu pai, ou a minha mãe, ou os meus filhos. E às vezes ver o meu filho lutando por alguma coisa, não coisa material, porque o Vinícius não é muito ligado nessas coisas, mas nas coisas espirituais de Deus. E às vezes ele quer vencer algumas coisas e dá vontade de você ir lá e falar, filho, olha, é assim, é dessa maneira, faz assim. E a gente fala, e ele então fala assim, não, eu vou fazer, pai, eu vou fazer, mãe, é desse jeito, porque está na Bíblia, está lá. E aí eu quero arrancar aquele sofrimento de dentro dele. Você já não fez isso em algum momento na sua vida? De querer tirar com a própria mão a dor, o sofrimento de alguém que você ama muito? E às vezes a gente consegue. Ora, leva num médico, né? Mas tem hora que parece que o sofrimento prolonga, e prolonga, e prolonga, e prolonga, e parece que nunca vai passar. Não parece? Que nunca vai passar. E você luta, e hoje a pessoa está em pé, mas daqui a pouco ela já está prostrada, e você, meu Deus, como é que eu ajudo? Como é que eu faço? Como é que eu luto? Se já aconteceu isso na sua vida? E aí às vezes você vai para a pessoa e fala assim, não, isso vai passar, você vai vencer, e a pessoa está tão cansada, e fala assim, não vai. Não vai, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não sou capaz. Já aconteceu isso com você? Você já ouviu isso de alguém dizer assim, eu desisto. Eu desisto. Não vai dar mais certo. Não vou conseguir. É impossível para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para o meu trabalho, para o meu casamento, para mim, para as minhas enfermidades, para os meus problemas físicos e espirituais. Já aconteceu, Nath, de você falar assim, olha, eu desisto, não dá para mim, isso aqui não dá para mim. Já aconteceu comigo, por experiência. Já. É uma noite lutando, né, Jéssica? E a tempestade vem, e o barco vai para um lado e vai para o outro, e você segura aqui, agarra ali, chama socorro, e de repente Jesus levanta, ergue as mãos e diz, pode se acalmando, eu cheguei, eu estou aqui nesta noite, aleluia. Deus, quando Jesus morreu, estava dizendo isso. Estava dizendo isso. Eu acalmo aquilo que você não pode acalmar. Aleluia. Eu trago paz quando você não encontra em lugar nenhum. Eu trago paz. Se eu e você já tentamos fazer isso de tantas maneiras para tantas pessoas. Amor, às vezes por interesse. Mas o que nós tínhamos para entregar para Jesus para que Ele nos amasse tanto assim? Olha para você. O que eu, Sara, tenho para entregar para Jesus para que Ele me amasse a ponto de deixar toda a sua glória, Milton? Lá Ele era servido, aqui Ele veio para servir. Lá Ele era amado, aqui Ele veio para amar. Lá Ele tinha vida, aqui Ele veio para morrer.
Mas mesmo assim, tudo aquilo que ele não pode, que você não pode fazer, ele pode. Tudo aquilo que você não tem forças para fazer, ele é a sua fortaleza. Quando os discípulos não entenderam por que ele dormia, ele disse: é muito simples. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o que acalma a tempestade da sua alma. Mas também sou o que acalma a tempestade do seu corpo. Eu sou o que mando nessa chuva que está descendo sobre a terra. E a hora que eu ordenar, ela vai parar. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre, independente da circunstância, escolher Jesus, estar ao lado de Jesus. Quando você está triste, normalmente o que nos leva à presença dele é um momento de grande aflição e tribulação. Mas quando você estiver feliz, que tudo der certo, escolha estar do lado dele, servi-lo com todo o seu amor. Amém? Que você que está na nossa live, Deus te abençoe. Terça-feira estaremos aqui no nosso culto de oração. Quinta-feira